A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Quero desejar aqui um feliz sábado para todos. Irmãos, nesta oportunidade eu vou trabalhar a questão de 2 Tessalonicenses 2, 3. E vamos trabalhar em cima da palavra apostasia. E eu inicio com esta pergunta. A apostasia referida em 2 Tessalonicenses 2, 3 é uma referência ao arrebatamento da igreja? Eu estou fazendo esta pergunta por quê? Porque dentro da escola pré-tribulacionista, aqui eu chamo a sua atenção direito para isso. Veja bem, olha o que eu disse. Dentro da escola pré-tribulacionista, na escola dispensacionalista pré-tribulacionista, ok, eu estou sendo bem específico, dentro da escola dispensacionalista pré-tribulacionista, de uns anos para cá, ou de umas décadas para cá, começou-se a criar um sentido novo para a palavra apostasia, como se estivesse se referindo ao arrebatamento da igreja. E é sobre isto que nós vamos trabalhar neste vídeo. Eu vou tomar mais uma vez como base este livro aqui, Quando a Trombeta Soar. Eu estou sempre, ultimamente, tomando ele por base. E o autor aqui, ele trabalha esta questão, só para você ver como isso aqui é um cavalo de batalha para os pré-tribulacionistas, porque para eles é importante que a palavra apostasia, em 2 Tessalonicenses 2,3, signifique arrebatamento da igreja. Por que isto é importante para os pré? Porque se eles conseguissem provar, segundo a análise deles, se eles conseguirem provar que a apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3 significa o arrebatamento da igreja, então estará provado de forma muito clara que a igreja será arrebatada para o céu antes da grande tribulação. Eis a razão por que este item em 2 Tessalonicenses 2,3 é importantíssimo, é mega importante para os irmãos da escola dispensacionalista pré-tribulacionista. Tão importante que eu vou lhes dizer uma coisa. Neste livro, o autor ocupou um capítulo inteiro só para analisar esta palavra apostasia. Veja, ele pegou das páginas 249 até as páginas, vamos ver bem aqui, 249 até a página 282. E ele fez uma mega pesquisa sobre a palavra apostasia, tanto na Bíblia como fora das Escrituras, andou pelo livro dos Macabeus, andou pela Septuaginta, pelos clássicos gregos, e eu li todo o capítulo, como eu estou lendo todo o livro, tá bom? E eu quero lhe dizer o seguinte, qual foi a finalidade? A finalidade foi encontrar em toda esta literatura um significado de arrebatamento para a palavra apostasia. Porém, aqui eu quero já lhes adiantar. Você que ainda não tem este livro aqui, Quando a Trombeta Soar, no dia que você comprar, você já vai estar sabendo disso. Que eu vou estar, vamos dizer, desmistificando a mensagem aqui para você. Toda a busca do autor para provar um arrebatamento da igreja em 2 Tessalonicenses 2,3 foi inútil, foi em vão. Por quê? Porque nem na Bíblia Sagrada, nem fora da Bíblia Sagrada, ele conseguiu encontrar um exemplo só de que o termo apostasia signifique arrebatamento da igreja, ainda que ele queira empurrar goela abaixo. Mas a verdade é que o autor ou os autores que escreveram este livro
Eles não conseguem provar, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia, que a palavra apostasia, em 2 Tessalonicenses 2:3, signifique arrebatamento da igreja. Ok? Você vai encontrar, sim, a palavra apostasia significando arrebatamento da igreja. Você vai encontrar. Opa, professor, então aí já aumentou a esperança. Sim, você vai encontrar. Grave bem o que eu estou lhe dizendo aqui, ó. Você vai encontrar a palavra apostasia, referindo-se a 2 Tessalonicenses 2:3, apostasia você vai encontrar como significando o arrebatamento da igreja pré-tribulacional. Onde? Apenas nas literaturas dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Aqui eu já estou te precavendo. O autor ele cita vários autores aqui para dizer que apostasia significa afastamento, ok? Significa retirada, ok? Significa abandono, ok? Significa rebelião, ok? Significa deserção, ok? Significa retirada, como já falei, ok? E ele dá várias, vamos dizer, significados para esta palavra. Por exemplo, o autor diz que quando significa apostasia, pode significar também retirada. Aí ele vê aí a retirada da igreja da terra para o céu, o arrebatamento. Mas veja que este tipo de análise, ele só existe na literatura, grave bem, ele só existe na literatura dos irmãos dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Este significado de apostasia como arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ele só passou a existir do século XIX para cá. E veja que nem todos os irmãos, nem todos os intérpretes, nem todos os eruditos da escola pré-tribulacionista, eles concordam com o significado de apostasia como fazendo uma referência ao arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Ainda que eles defendam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, todavia, muitos eruditos, a maioria dos eruditos da escola pré-tribulacionista, eles rejeitam a ideia de que a apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3 signifique arrebatamento da igreja. Por aí você vê que os próprios eruditos da escola pré-tribulacionista, eles se degladeiam, eles se confrontam. Repito, somente na literatura pré-tribulacionista você vai encontrar essa ideia de que apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3 significa arrebatamento da igreja para o céu, antes da grande tribulação. É somente. Você não vai encontrar essa ideia de apostasia como arrebatamento da igreja. Na igreja católica, você não vai encontrar. Você não vai encontrar entre as igrejas da Reforma Protestante, você não vai encontrar. Você não vai encontrar entre outras igrejas, tipo assim, de fundamentação histórica, você não vai encontrar. Eu quero nomear para você onde é que você vai encontrar. Você vai encontrar somente nas igrejas ou somente nos intérpretes da escola dispensacionalista pré-tribulacionista. Fora, você não vai encontrar. E o que isso quer dizer? Isto quer dizer que o significado de apostasia como significando arrebatamento pré-tribulacional da igreja foi um significado criado pela escola pré-tribulacionista no afã de encontrar, pelo menos na Bíblia, uma passagem, já que não existe nenhuma, mas eles no afã de encontrar pelo menos uma passagem, eles deram um novo significado para a palavra
apostasia, em 2 Tessalonicenses 2:3. Para eles, para os pré-tribulacionistas, eles criaram este novo significado. Repito, apostasia, significando arrebatamento da igreja, é uma criação da escola pré-tribulacionista para justificar o arrebatamento da igreja para o céu antes da grande tribulação. Você não vai encontrar este significado fora da escola dispensacionalista pré-tribulacionista. E é este livro aqui, ele mesmo que diz isso. Todos os autores citados pelo livro aqui, que apoiam que apostasia signifique arrebatamento da igreja, são exatamente autores, são escritores da escola dispensacionalista, irmãos. Então, dada esta explicação, nós vamos aqui, então, ler a passagem de 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, no grego apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ora, eu já fiz vários vídeos em cima deste texto, e com certeza este não será o último. E este vídeo é exatamente uma refutação à proposta que nós encontramos no livro Quando a Trombeta Soar, que diz, que articula que a palavra aqui em questão, apostasia, seja uma referência ao arrebatamento da igreja. Não é. Mas eu não vou simplesmente ficar no não. Eu vou lhe provar mesmo. Vamos lá, vamos aqui do início. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Esta vinda em questão aqui, irmãos, olha, escatologicamente falando, para o futuro, olhando para frente, só existe uma vinda de Cristo. Cristo só virá uma vez mais. É só você ler Hebreus 9:27. Leia João 14:3. E quando eu voltar, virei outra vez. Tá aí, outra vez. Ele não diz outras vezes. Virei outra vez. E quando eu voltar para onde? Para a terra. Então, a parousia de Cristo, ela não está dividida em duas fases, conforme explicam de forma desonesta os irmãos pré-tribulacionistas. Não, só existe mais uma vinda de Cristo. Na Bíblia nós temos apenas duas vindas de Cristo. A primeira está no passado, há 2000 anos atrás, e a segunda vinda está no futuro, que não sabemos quando será. Ok? Então vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Aqui eu quero chamar-vos a atenção mais uma vez. A reunião aqui em questão, meus irmãos, no grego nós temos epissinagoges, encontro. Vou ler melhor, usar mais palavras. Remon epissinagoges, nosso encontro. Bom, a palavra epissinagoges, tá certo? Que fala de encontro. O encontro aqui em questão, ou a reunião em questão aqui, é uma referência ao arrebatamento da igreja. Para quê? Para encontrar o Senhor nos ares. Leia 1 Tessalonicenses 4:17. E nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, mas seremos arrebatados, juntamente com eles, em nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, a nossa reunião aqui referida por Paulo, a nossa reunião com ele, com Cristo, nos ares, é o mesmo arrebatamento referido por Paulo em 1 Tessalonicenses 4:17. Ok, meu irmão? É o mesmo arrebatamento. Outra coisa, a reunião aqui em questão é a reunião dos eleitos, referida por Jesus em Mateus 24:31, que diz: Ele enviará os seus anjos, corrija o clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Marcos 14:27 também fala da reunião dos eleitos ou dos escolhidos. Então, em todas essas passagens, está em foco o arrebatamento da igreja. Está em foco a reunião da igreja por seres angelicais. Os anjos
arrebatarão a igreja, levarão a igreja para encontrar o Senhor nos ares. Ok? Feita esta observação, eu quero lhe dizer uma coisa. Os pré-tribulacionistas, eles trocam as posições de quê? Veja que na literatura dos pré-tribulacionistas, se você ainda não prestou atenção, eu acredito que não, mas os pré-tribulacionistas, eles colocam assim, ó, arrebatamento e vinda de Cristo. E o que isso tem a ver, professor? Isso é importante você observar. A sequência da Bíblia é vinda de Cristo e arrebatamento. O arrebatamento ele não precede a vinda de Cristo. Ao contrário, a vinda de Cristo é que precede o arrebatamento. O arrebatamento ele acontecerá por força da volta de Cristo. Quando Cristo vier, ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos da igreja e arrebatarão, os anjos arrebatarão a igreja ao encontro do Senhor. Isso acontecerá quando? O arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. Acontecerá quando? No mesmo dia que Cristo deixar os céus. No mesmo dia que Cristo deixar os céus, antes de ele chegar aqui na terra, a igreja é arrebatada pelos anjos para encontrá-lo nos ares. Ok? Estou lhe dando essa explicação, já dei em outros vídeos, mas faço questão de repetir. Estou lhe dando esta explicação para que você entenda que a sequência bíblica é volta de Jesus, depois arrebatamento. Mas os eles colocam arrebatamento, depois volta de Jesus para quê? Para provar um arrebatamento pré-tribulacional. Aí, além de eles colocarem arrebatamento e depois volta de Jesus, eles abrem um espaço de tempo de 7 anos. Ok? Então, isto é malabarismo teológico, para não dizer desonestidade teológica. Mas eu estou aqui desmascarando os pré-tribulacionistas e lhe mostrando como é a estratégia sutil deles. Eles são sutis, eles são estratégicos. Ok, meus irmãos? E a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Outras versões diz, supondo esteja próximo o dia do Senhor. Então vamos lá. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que o dia do Senhor, vamos lá, isto que o dia do Senhor, seguido do arrebatamento da igreja. Mas se você quiser focar nisto, apenas o dia do Senhor, não tem problema, vamos lá. Porque isto que o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aqui é onde entra a interpretação pré-tribulacionista. Aqui eles vão distorcer o sentido da palavra apostasia, que apostasia aqui significa abandono da fé, declínio da fé, deserção da fé, partida da fé. Ok? Não tem problema a gente interpretar a palavra apostasia como deserção, partida, abandono. Não tem problema. A palavra apostasia significa deserção, significa rebelião, significa abandono, significa partida, significa. Mas tudo isso é em relação à fé. Rebelião contra a fé, deserção da fé, abandono da fé, partida da fé. Então a palavra apostasia aqui significa abandono da fé. É uma crise que Paulo está dizendo que haverá na igreja. A igreja, muitos na igreja, eles declinarão da fé. O que Paulo está dizendo é que muitos abandonarão a fé. Muitos deixarão a fé em Cristo. Isso acontecerá quando? Antes da manifestação do anticristo.
E o anticristo ele se manifestará antes do dia do Senhor, que é uma referência ao dia da vinda de Cristo. Ok, irmãos? Então vamos lá. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Você pode ler em 1 Timóteo 4:1 que diz, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias, Paulo está falando aqui da mesma coisa, muitos abandonarão a fé, muitos apostatarão, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. E Paulo está falando dos últimos dias. E aqui também Paulo está falando da apostasia dos últimos dias. Atos 21 nós temos um exemplo de apostasia. E lá se fala da apostasia em relação a Moisés. Ok? Muitos irmãos estavam apostatando de Moisés, deixando Moisés, abandonando Moisés, partindo de Moisés para Cristo. Então eu estou apenas lhe mostrando aqui dois exemplos. Mas não é só dois que existem na Bíblia, que é a palavra apostasia, na maioria das vezes, na Bíblia Sagrada, ela é usada para abandono da fé. Em contrapartida, não se encontra um exemplo só na Bíblia Sagrada de apostasia significando arrebatamento da igreja. Este sentido de apostasia como arrebatamento da igreja foi criado pelos pré-tribulacionistas. Você não vai encontrar este significado nos léxicos gregos. Você não vai encontrar isso entre os pais da igreja. Você só vai encontrar isso entre os irmãos pré-tribulacionistas do século XIX para cá. É que começa a entrar na literatura o sentido de apostasia como referendo-se ao arrebatamento da igreja. Ok? Sem que venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos ser bem claros. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? O que Paulo está dizendo é que o dia do Senhor, e o dia do Senhor aqui é uma referência ao dia da vinda de Cristo. O dia do Senhor, que começa no dia da vinda de Cristo, o dia do Senhor aqui em questão, ele se inicia no dia que Cristo se manifestar. Então, este dia do Senhor aqui em questão, ele não acontecerá sem ser precedido por dois sinais. É isso que Paulo está dizendo. Primeiro sinal, a apostasia. É necessário que haja uma apostasia. E aqui eu quero lhe dizer, quem é que comete a apostasia? Apenas na igreja que se comete a apostasia. E a apostasia em questão, que é a apostasia em relação à fé, a apostasia da fé, abandono da fé, declínio da fé. A apostasia aqui tem o sentido religioso. Ok, meu irmão? Tem um sentido religioso. Apostasia aqui de forma nenhuma significa arrebatamento da igreja. Repito, este é um significado novo, criado pela escola pré-tribulacionista para provar o arrebatamento da igreja para o céu antes da grande tribulação. É só por isso que eles deram este novo significado à palavra apostasia. Sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a vinda de Cristo não acontecerá sem que antes a igreja venha a apostatar, ou muitos na igreja venham a apostatar, e depois da apostasia que haver na igreja, é que se manifestará o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Ok? Então, dois sinais precisam preceder a volta de Cristo: a apostasia dentro da igreja e a manifestação do homem do pecado, do anticristo, do filho da perdição. O autor sagrado, o escritor aqui, quando a trombeta soar, ele diz que nós temos aqui uma antítese. Ele diz que a apostasia aqui está em antítese
a revelação do homem do pecado. Ele diz que entre o homem do pecado e a palavra apostasia nós temos uma antítese. O que ele está querendo dizer com isso? É que a apostasia é uma coisa positiva, significa o arrebatamento da igreja para o céu, enquanto que a referência ao homem do pecado, que é o anticristo, é algo negativo. Então nós temos aqui o positivo, a apostasia, em antítese ao negativo, o anticristo. Negativo. Negativo. Apostasia aqui tem um significado negativo. Repito, apostasia tem um significado negativo. E eu não me recordo, irmãos, até o momento eu não me recordo, até onde a palavra apostasia aparece que ela tem um significado positivo. Até onde vai a minha memória, sempre que a palavra apostasia é referida na Bíblia, ela está sendo usada para o apartamento de algo, para a separação. Por exemplo, às vezes a palavra apostasia ela é usada, o seu cognato, para o divórcio. Tá bom? Então, o que é um divórcio? É uma separação. Então, sempre a apostasia ela é referida na Bíblia num sentido negativo. Não existe em toda a Bíblia Sagrada um versículo bíblico onde a palavra apostasia tenha um significado positivo. Não, apostasia sempre significa separação, deserção, apartamento, abandono. Ok? Sempre tem um significado negativo. Então, o que nós temos aqui são dois sinais negativos que precedem a vinda de Cristo. Primeiro sinal negativo, a apostasia dentro da igreja. Isto é negativo para a igreja. Segundo sinal negativo, a manifestação do anticristo. Por que são sinais negativos? Porque a apostasia, na verdade, ela é uma rebelião contra o Senhor Jesus Cristo. E isto é negativo. A manifestação do anticristo também é uma manifestação contrária a Cristo. Então, o anticristo ele é um sinal negativo em relação a Cristo, assim como a apostasia. Então, nós não temos, de forma nenhuma, uma antítese entre a apostasia e o homem do pecado negativo. Está combinando perfeitamente. A apostasia e a manifestação do homem do pecado estão tão ligados, mas tão ligados, que eu posso lhe dizer que o homem do pecado, ele é, na verdade, um produto da apostasia, ou seja, a apostasia dentro da igreja, ela dará a luz ao homem do pecado, ao filho da perdição. Então, a apostasia e o homem do pecado estão ligados. São coisas diferentes, óbvio, mas estão ligados. Então, a apostasia e o homem do pecado são dois sinais que precederão o dia do Senhor, em outras palavras, a manifestação de Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor em questão aqui, meus queridos, é o dia da vinda de Cristo, é o dia em que ele se manifestará, é o dia em que ele deixará os céus para voltar aqui e reinar na terra sobre as nações por 1000 anos. É isso que Paulo tem em mente, ok, queridos? Vamos continuar aqui. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja que o homem do pecado, ele se manifestará quando? Antes do dia do Senhor. Antes do dia do Senhor. E é interessante como, veja, como os irmãos pré-tribulacionistas eles entram em contradição. Muitos deles eles dizem que o dia do Senhor aqui é o período de 7 anos da grande tribulação. Então veja a contradição deles. Vamos aqui pela lógica deles. Eles dizem que o dia do Senhor aqui não é um dia literal, não é um dia de 24 horas, é um dia que corresponde a 7 anos. E para eles, este dia do Senhor, ele inicia-se com o arrebatamento da igreja. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, então entra em voga ou começa o dia do Senhor. Mas veja, meus irmãos, a contradição. Veja bem,
O que é que se manifestará antes do dia do Senhor? De acordo com Paulo, se manifestará antes do dia do Senhor a apostasia e o homem do pecado. O que eu quero dizer? Os pré-tribulacionistas eles entram em contradição, porque quando eles dizem que apostasia significa arrebatamento da igreja e o arrebatamento acontecerá antes de chegar o dia do Senhor, antes de começar os 7 anos da tribulação, necessariamente, se isso fosse verdade, então nós temos também que dizer que o homem do pecado, ok, ele seria também manifestado antes do dia do Senhor. Entenderam? Mas aí os pré-tribulacionistas eles entram em contradição. Como? Porque eles dizem que com o arrebatamento da igreja para o céu, tem início o dia do Senhor, de 7 anos. E quando o dia do Senhor começar, aí é que depois vem a manifestação do anticristo. Então perceba aí uma contradição. Na interpretação pré-tribulacionista, o arrebatamento ele acontece antes do dia do Senhor. Só que a manifestação do anticristo acontece no dia do Senhor, dentro da 70ª semana. E isso é uma contradição, veja que não bate. Porque, biblicamente falando, não só a apostasia, mas a manifestação do anticristo acontecem antes de chegar o dia do Senhor. Entendam? Entenderam? Então, essa é mais uma razão de nós rejeitarmos a interpretação pré-tribulacionista, porque ela é altamente contraditória. Ela deturpa a Bíblia Sagrada. O texto sagrado é manipulado de forma desonesta. Então, queridos, vamos ser muito claros. O que Paulo está dizendo aqui? Isto, ou seja, o dia do Senhor, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Em outras palavras, Cristo não voltará sem que antes haja uma apostasia dentro da igreja e seja revelado o homem do pecado. Ora, se vai haver uma apostasia e vai haver a revelação do homem do pecado, é óbvio que a igreja vai passar pela grande tribulação. É óbvio que a igreja vai ser açoitada pelo anticristo. Apostasia, manifestação do anticristo, bem como a perseguição do anticristo contra a igreja, tudo isso acontecerá antes da manifestação de Cristo, antes que o dia do Senhor chegue. Esta é a verdade. Ok, queridos? Então, se você tiver gostado deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Volto a lhe falar. Eu estou fazendo aqui um estudo baseado em fontes, quando a trombeta soar. Todos os argumentos que eu usei aqui, eles são argumentos contrários. Eu estou refutando a ideia dos autores deste livro, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.